Fala galera, tudo bem? Gente, eu vim falar sobre um tema importantíssimo, principalmente para aquelas pessoas que estão no começo dos seus estudos em matemática. Vejam só, galera, muita gente tem muita dificuldade em perceber, em compreender as relações métricas, como assim, tamanhos, dimensões, tá? Qual é a diferença de metro para centímetro, para quilômetro? Isso pode parecer a coisa mais besta do mundo. Por quê? Porque nós temos GPS, nós temos celular, por que eu tenho que saber quantos quilômetros são? O Uber já me diz o tempo que eu vou estar durante o caminho até chegar em tal lugar, que são 30 quilômetros de distância daqui. Mas na verdade, a coisa não é bem assim. Porque você ainda vai passar por todas as fases do ensino, né? Quem está no fundamental ainda vai para o ensino médio, quem está no ensino médio vai fazer o vestibular, né? Quem está no vestibular às vezes vai fazer uma pós-graduação, vai fazer um concurso público, quem terminou aí tudinho, ou quem quer continuar também. Então, uma entrevista de emprego, eu sempre digo isso para os meus alunos. Existem alguns conhecimentos que eles são básicos, como esses. Olha só, aqui eu preparei isso aqui. Deixa eu só colocar um... Bom, estou sem meu quadro branco, então estou improvisando aqui. Aqui nós temos as principais unidades de medida, que é o quilômetro, o hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Eu quero que vocês entendam o seguinte aqui. Bom, vamos imaginar que essa linha preta aqui, ela é 1 quilômetro. Basta lembrar que o K, quando nós temos o K nas unidades, seja o quilograma, seja o quilômetro, esse K significa 1000, ou seja, é 1000 de alguma coisa que está próximo, ou seja, é 1000 de metro, tá bom? Ou seja, são 3 zerinhos aqui, ó, 3 zerinhos, 1 com 3 zerinhos, 1000 metros. Então, 1 quilômetro significa 1000 metros, tudo bem? Aí aqui, eu dividi depois aqui em 4 partes o quilômetro. Cada partezinha tem 250 metros, então. Tudo bem até aí? 250 metros em centímetros, 1 metro tem 100 centímetros. Ó, centímetro, ou seja, centi, vem de 100, 100 partes, tá bom? Então aqui eu vou multiplicar por 100, é só acrescentar 2 zerinhos aqui no final, fica 25.000 centímetros. Tudo bem? 250 metros. Agora, olha só, gente. 250 metros, aí vem que tem um metrinho aqui. 1 metro é equivalente a 100 centímetros, como eu falei anteriormente. E o metro, ele tem 100, quanto? 100 centímetros. Então aqui eu dividi 50 centímetros, 50 centímetros. Até aí eu estou falando só das principais unidades, que é o quilômetro, metro e centímetro. Pelo menos aí já é um bom ponto de partida para que você já comece a entender melhor as questões, as situações, problemas que aparecem no seu dia a dia aí, escolar, estudantil ou de concurseiro, né? Aí olha só, aqui é essa tabelinha. Normalmente nós temos essa tabelinha, aí nós falamos assim, para um lado você multiplica por 10, para outro você divide por 10. E aí que todo mundo se embanana. Mas percebam o seguinte, o principal unidade de medida é o metro, essa aqui, ó, o metro. A partir dela, nós temos os submúltiplos do metro, que é o decímetro, centímetro, milímetro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Eles são múltiplos, submúltiplos, tá bom? Agora, olha só. Se eu quero passar de metro para centímetro, vamos supor que eu tenho 1 metro aqui. 1 metro. Gente, horrível escrever aqui, tá? Mas tem 1 metro. Vou botar mais bonitinho aqui. Dizemos que então nós temos 1 metro. Ok. Eu quero passar para centímetro. Bom, tem a situação de eu já ter estudado e saber que 1 metro tem 100 centímetros. E tem a situação de eu for pensar, eu vou multiplicar ou vou dividir quando eu for contando aqui as casinhas? Que é uma situação totalmente problema. Vamos supor que tu não sabe que tem 100 partes. 1 metro. Então, gente,
Vocês perceberam o seguinte, que toda vez que eu passo de uma unidade, por exemplo, aqui, ó, 250 metros, para uma menor, o número cresce? Porque para me representar esse pedaço grande numa unidade menor, eu preciso de mais números para representá-lo. Tudo bem? Então essa é a ideia. Qual é a conta, a operação básica que ela vai aumentar a quantidade de números? Porque aqui 1 metro ele vai ser 100 centímetros. Ok, tudo bem. Tá? Vai ser o mesmo tamanho. Se você pegar uma reguinha, vai ter 1 metro, vai ter 100 centímetros e vai ser o mesmo tamanho. Só que a representação numérica, ela vai precisar de mais números aqui no centímetro. Então, eu vou multiplicar aqui por 10, aí vai ficar 10 decímetros, e depois vou multiplicar por 10 novamente. Aí 10 vezes 10, 100 centímetros. Então, nós já sabemos que 1 metro tem 100 centímetros. Perceba, eu falei agora igual o professor de matemática Rio, né? Perceba que eu multipliquei por 10 quando eu fui diminuindo. Normalmente tem professor que fala assim, gente, quando você vai para a direita, você multiplica. Quando você volta, você divide. Tudo bem, até aí é uma forma de ensinar. Mas eu gosto de ensinar para o meu aluno para ele ter essa intuição. Se eu vou representar um tamanho grande com uma unidade menor, eu preciso de mais números para representar. Logo, eu vou multiplicar para que a quantidade dos números aumente. Ó, aqui era o número 1, virou o número 100. Então, se eu vou para lá, multiplico. Se eu volto agora, para me desfazer essa conta e voltando para cá, eu vou dividindo por 10. Tudo bem? Então, essa é a noção intuitiva. Tá? É você utilizar a lógica. Teve alguns concursos atrás que eu fiz e alguns colegas me perguntaram, como é a lógica? Como é que tu estuda a lógica? Eu falei, gente, eu não estudo lógica. Porque automaticamente, quando eu estou aprendendo matemática, eu já vou absorvendo lógica das questões. Então, quando eu vejo uma questão feita de lógica mesmo, eu resolvo como se fosse uma questão normal. Porque se você aprende a matemática sem lógica, você sempre vai se sentir perdido. Agora, a lógica, ela faz parte da matemática. Tudo bem? Então, é assim que a gente aprende. Valeu? Tamo junto. E atenção nos estudos.